O anticoncepcional, ele traz riscos, né? Pode trazer doenças, né? Inclusive aborto, mas também pode trazer doenças, né? Que é para o corpo da mulher, e a mulher às vezes nem está pensando nisso, né? Como câncer, vamos ver, tem uma tela que a gente preparou, vamos ver? Ah lá, ó, glaucoma, câncer, doenças cardiovasculares, doenças hepáticas. A pílula é potencialmente abortiva. O doutor vai explicar para nós cada uma dessas aí, né, doutor? Isso. Posso começar de trás para frente? Pode, por favor. Já que nós estamos falando mais da alma, vamos continuar falando da alma, né? Bom, o aborto é um assassinato, é um crime hediondo. Foi assim que São João Paulo II chamou o aborto e é assim em suas encíclicas, e é assim que o Concílio Vaticano II também chamou. É um crime hediondo, né? Imagina-se que algumas mulheres em momentos de desespero, ou casais em momentos de desespero, recorram a ele, mas não deixa de ser um crime, né? Bom, mas por que a pílula é potencialmente abortiva? A pílula foi criada na década de 1950 e foi colocada em comercialização na década de 1960, mais ou menos. As doses de hormônio, que são os componentes da pílula anticoncepcional nessa época, eram doses muito altas, que tinham efeitos colaterais muito graves, assim, muito vômito, muita dor de cabeça, aumento do risco maior ainda de trombose, doenças cardiovasculares. E ela, nessa época, ela era anovulatória, ela impedia a mulher de ovular. Por causa dos efeitos colaterais, a dose de hormônio foi diminuindo com o tempo. E com essa diminuição, os efeitos colaterais diminuíram, é verdade. Por outro lado, muitas mulheres ovulam tomando pílula. E por que é que a pílula continua evitando a gravidez, mesmo com as mulheres ovulando? Porque ela age em outros lugares. Nos lugares onde a pílula age é dentro do útero, numa pele, numa mucosa dentro do útero, que é o endométrio. Ela age no endométrio e o torna inóspito para receber o nenê. Então, muitas vezes pode acontecer de que a mulher tomando pílula tenha ovulação. Foi fecundada. O óvulo é fecundado, é levado até o útero e na hora dele se implantar no útero, dele nidar, ele não consegue porque o endométrio é inóspito. E ele simplesmente escorre. Bom, isso chama aborto. Olha tá bom, isso. Eu sei que o seu médico muitas vezes não te falou isso. Mas é uma grande verdade, isso está escrito na bula da pílula. Exatamente. E aí também a gente percebe o aumento dos casos de endometriose, sendo que uma das curas para a endometriose é a gravidez, engravidar. Né? Sim, eu me lembro muito bem do meu médico dizendo, você tem 70% de chance de ter endometriose. A cura é a gravidez. Aí eu tive 7 gestações, nunca tive endometriose. Pronto, resolvido o seu problema. Foi maravilhoso. Doutor, tem uma pergunta no nossas redes sociais lá no Facebook. Pois não. Vamos ver quem está aí. A Maria Pedro. Oi, doutor Alessio, boa tarde. Tenho miomas pequenos e tomo desogestrel há 5 anos. Deve ser o nome do anticoncepcional, né, que ela toma. Quais os riscos em tomar por muito tempo? Não tive filhos. Como estou aproximando dos 40 anos, corro o risco de ter uma menopausa precoce. Estou com 39 anos. Obrigada. Ela é a Maria Antônia de Itu, São Paulo. Parabéns pelo programa, tá maravilhoso. Assistindo todos os dias. Obrigada, Maria, pela sua participação, viu, minha querida? E aí, doutor? Oi, Maria. É assim, desogestrel é mesmo um componente de um determinado tipo de pílula anticoncepcional, que é usado também para tratamento da endometriose e para evitar hemorragia quando é uma mulher portadora de mioma. Bom, é uma pílula, como ela tem só este hormônio e não pelo menos 2 hormônios como a maioria das outras, né, tem menos riscos de doenças cardíacas, de trombose do que as outras pílulas. Bom, ela evita mesmo muitas vezes o sangramento para quem tem mioma. Às vezes é um mal necessário, é um tratamento necessário. Por outro lado, ela evita a ovulação. Então, em geral, quem toma o desogestrel tem ciclos sem ovulação. Quer dizer, tem muito menos risco de ter um aborto imperceptível, um aborto sem
sem saber o que está acontecendo. Ainda assim, em alguns casos, quando as mulheres precisam mesmo desse remédio, e às vezes é remédio mesmo, quando precisa mesmo desse remédio, eu peço para que o casal faça uma semana de abstinência sexual durante o mês, que seria a semana em que há mais probabilidade de se ovular. Sim. Então, daí evita completamente o risco de aborto. Então, respondendo a sua pergunta mais diretamente, é um tratamento que é muito usado, às vezes a gente tem poucas outras opções a não ser a cirurgia, ela não induz a menopausa, mas não menstrua enquanto estiver tomando. Então, é um mal que às vezes é necessário. Tem alguns efeitos colaterais, mas que às vezes são menos maléficos para o organismo do que o próprio problema do mioma. Certo. Olha, se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, aproveita o Dr. Júnior aqui, envia suas perguntas lá no nosso Facebook, nas nossas redes sociais, ou liga para a gente aqui também, tá bom? O doutor vai responder as suas perguntas. Enquanto isso, a gente vai seguindo ali aquelas doenças, falamos, né, que o anticoncepcional pode sim abortar, e só por isso a gente já pode ver o quão mal ele faz. E aí, doenças hepáticas, começando de baixo para cima. Tá bom. Bom, são doenças do fígado, né? Se a gente lê a bula do anticoncepcional, eu sugiro que você leia, né? Mas você vai ver lá que quem já teve hepatite, ou tem hepatite, ou teve risco de câncer de fígado, qualquer doença do fígado é proibido, essa mulher é proibida de tomar pílula pelo resto da vida, mesmo os hormônios da pós-menopausa. Por quê? Porque esses hormônios, que são os componentes da pílula, agem diretamente no fígado e podem lesar, até matar, as células do fígado, né? Causando hepatite. Uma mulher, mais um exemplo, uma mulher que teve, durante a gravidez, um quadro de prurido, de coceira, né? É mais ou menos comum mulheres, durante a gravidez, terem quadros de coceira, né? Essas mulheres estão proibidas de tomar pílula pelo resto da vida, pelo risco de problemas no fígado que podem ser até incuráveis mesmo. Ou seja, então, a pessoa teve coceira, às vezes nem sabe, continua tomando anticoncepcional, depois tem um problema sério. Infelizmente, os médicos, às vezes, nós médicos, nem avisamos do risco. Mas, assim, ela com certeza machuca o fígado. O quanto ela machuca, não se sabe, para algumas mulheres mais, para algumas mulheres menos, mas qualquer uma está propensa a ter algum problema no fígado por causa da pílula anticoncepcional. Então, se você usa, precisa fazer um controle das funções do fígado. Falamos do aborto que ela causa, hepatite, né, problemas aí no fígado, e tem as doenças cardiovasculares também que estão ligadas a ela, né? Sim, sim. Bom, são alterações que a pílula pode causar, que já são muito conhecidas há muito tempo, né? Tratam-se de hormônios que podem agir diretamente no funcionamento das artérias e das veias, nos fatores de coagulação, né? Na coagulação do sangue. Bom, e por causa disso, podem causar, por exemplo, trombose, né? Por que a pílula pode causar trombose? Porque ela tem uma ação direta, especialmente as pílulas que têm 2 hormônios. Elas têm uma ação direta nos fatores de coagulação do sangue. Olha isso. O sangue, né? Quando a gente tem um corte, por exemplo, né? Ele rapidamente coagula para que não se extravase completamente, né? Então, ele tem um sistema de proteção para evitar a perda, que é a coagulação do sangue, né? Uma coagulação exagerada do sangue pode causar rolhas de sangue dentro das veias ou dentro das artérias, né? Uma coagulação muito leve pode causar hemorragia. Os hormônios componentes da pílula anticoncepcional, eles aumentam a coagulação do sangue. Então, sempre a mulher que toma a pílula pode estar propensa a ter rolhas de coágulos, né? A trombose é uma dessas rolhas de coágulo que pode aparecer, em geral, nas veias, né? Na maioria das vezes nas pernas. Sim. Uma mulher que tem varizes, por exemplo, tem mais chance de ter trombose, e uma mulher que fuma tem mais chance de ter trombose,
E uma mulher que toma pílula também tem mais chance de ter trombose. Se se esses fatores se acumulam na mesma mulher, por exemplo, então o risco é de 5 vezes mais do que uma mulher que não toma pílula de ter trombose. E a trombose, essa rolha de coágulo, pode se soltar, se desprender, ir para o coração, para o pulmão, para o cérebro, causar embolia, né, e até a morte. Então é uma coisa grave que veio à tona há pouco tempo, se falava pouco disso, sempre se soube disso, mas se falava pouco, né? A pessoa ia tendo trombose, e não sabia por quê. Ia tendo embolia, não sabia a causa, estava lá no anticoncepcional. Isso. E aumento da pressão arterial, pode causar aumento da pressão arterial. Com isso, né, aumento de trombose e aumento da pressão arterial, aumenta o risco de ter derrame, por exemplo, infarto, por exemplo. Qual que é a próxima ali na nossa tela? Câncer. 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 Olha lá. Bom, a doença que está virando gripe quase, né? Está uma coisa assim... E a trombose também? Trombose está tendo demais, Pois né? E dá para a mulher saber se vai ter trombose, se tomar pílula? Não dá. É uma propensão pessoal, individual, genética da mulher. É melhor não tomar e pronto. É melhor não correr o risco. E o câncer, né? Sabe-se já desde a década de 60, com comprovação científica, se é que isso é importante, mas com comprovação científica, de que quem toma pílula anticoncepcional mais do que 4 anos antes de ter o primeiro filho, tem 50% de chance maior de ter câncer de mama. Ou seja, a maioria faz isso. Começa a tomar aos 15 anos, aos 16 anos, se casa aos 20, vai ter filho aos 30, né? Então, 4 anos de pílula antes do primeiro filho, porque é uma fase em que a mama ainda não tem um desenvolvimento completo, aumenta em 50% a chance ou risco de câncer de mama. Olha só, gente. Então é um risco alto, é um risco grave e que é pouco divulgado, mas está na literatura médica, né? Tem livro escrito absolutamente só sobre isso. E pouca gente divulga. Bom, estamos divulgando. Exatamente. E aí, doutor, tem uma pergunta lá no nosso Facebook. Vamos ver quem está aí. Cristiane Melo de Medeiros. Oi, doutor Laércio. Minha filha usa anticoncepcional para fazer um tratamento de acne. A avó paterna dela está com câncer de mama. Olha lá, ó. A pílula tem risco da minha filha ter câncer de mama? Obrigada, viu, Cristiane, pela sua participação. Doutor. Cristiane, então, repito o que eu acabei de falar. Sim, aumenta o risco de câncer de mama. Eu sei, é verdade que a pílula anticoncepcional diminui a acne, é verdade. Mas existem outros tratamentos para acne que não necessariamente o uso da pílula anticoncepcional, ainda mais essas pílulas comerciais, né, que tem os 2 hormônios, que provavelmente é o que foi receitado para ela, né? Então ela já tem uma propensão genética de câncer de mama, porque a avó paterna tem. E ela deve ser jovem, né? Imagino que não tenha nenhum filho, né? Com acne, né? Se ela usa por bastante tempo, o risco vai aumentando de acordo com o tempo usado. Se houver, e existem outras alternativas, sim, se houver alternativa, o ideal é não usar, evitar o uso. Exatamente. E tem até alternativas mais naturais, né? Que você pode fazer com a sua filha. Enfim, dá uma pesquisada, leia mais, né? Procure e se informe, porque você vai ver que é muito mais simples do que você imagina, do que dar o anticoncepcional para sua filha, né, doutor? Sim, claro que sim. Hoje em dia, o ideal a informação é básica, sim, né? Mas se informar e pedir opinião de diversos profissionais, né? Que tenham várias linhas de estudo, de tratamento. Exatamente, gente. E aí nós estamos falando do câncer, né? Quão grave é. E tem mais, né? Tem mais uma doença ali na nossa tela, não tem? Uma doença mais lá, ó, olha ele aí, o glaucoma. E aí é uma coisa também muito séria. Claro que sim. O glaucoma é uma doença em que a pressão intrauterina, a pressão dos líquidos e do gel dentro do olho vai aumentando, né? Aumenta tanto que, por causa dessa pressão, o nervo óptico vai morrendo aos poucos, né? Existem várias causas, né,
doença infecciosa, propensão genética assim, pura e simples, né? Mas alguns medicamentos e algumas drogas podem aumentar o risco do glaucoma. A pílula anticoncepcional também já é conhecido há muito tempo, e agora tem algumas pesquisas mais recentes, né, que dizem que o uso do anticoncepcional depois de um certo período, 3 anos consecutivos, por exemplo, aumenta o risco do glaucoma. Aumenta sempre um pouco a pressão intraocular, algumas vezes não chega a causar uma lesão grave, mas o glaucoma pode ser reversível, né? A lesão causada pelo glaucoma pode ser reversível e a pessoa pode chegar à cegueira por causa de um fator que é perfeitamente evitável, né? É algo muito sério. Já falamos, faz mal para a alma Vai e faz fazer mal para o corpo. Exatamente. Então, ó, você que é solteiro, não é casado, tem um remédio assim incrível que você pode usar para você evitar a sua gravidez antes daí do seu matrimônio, que se chama castidade, não é mesmo, doutor? E se você é casado, né, amanhã aqui no Mulher.com nós vamos falar sobre esse método natural, que é o método Billings. Você vai conhecer e vai ver que ele funciona. Ele funciona tanto que você pode até saber ali, claro, né? Está nas mãos de Deus, mas o sexo do filho que você vai ter, dependendo do momento que você tem a relação sexual ali no método Billings. Né? O método Billings foi estudado por mais de 25 anos pela Organização Mundial de Saúde nos 5 continentes. E já está mais do que estabelecido que a eficácia é a mesma da pílula anticoncepcional. É verdade. E é de graça e não faz mal. Todos os meus filhos vieram pelo método Billings. Parabéns. Foi muito bom.